Boa noite, Rê. Pronto, eu estava sem áudio aqui, não estava te ouvindo. Boa noite, Ale, tudo bem? Tudo já. Bom, gente, boa noite a todos. Estamos começando no horário. Rê, obrigado de estar com a gente de novo, fazer mais desse projeto. Lembrando que hoje, teoricamente, a última palestra da manhã nós não temos transmissão ao vivo, né? Quarta também nós não vamos ter estudo, nós só vamos reprisar, o pessoal pediu para ficar, senão ficar sem atividade. Então, nós vamos estar reprisando algumas atividades. Amanhã tem uma palestra só. Então, obrigado de novo de estar junto com a gente. Esse do sermão é o segundo, né? Tirando aquele que nós fizemos mais, né? Segundo, é. Aí, de novo, acho que vem... os temas são bons para mim, né? Chega numa época dessa, a gente vai falar de dinheiro, no final do ano é uma maravilha. Então, é bom para a gente repensar algumas coisas, ainda mais nessa situação que estamos vivendo, a humanidade toda. Então, acho que vem muito bem colocado aí para a gente repensar alguns valores e algumas coisas importantes aí. Então já. Bom, Rê, o tempo é seu, fica à vontade. No final, a gente só se volta para se despedir, tá joia? Maravilha. Um abraço, obrigado pelo convite de novo. Bom, boa noite a todos os que acompanham a página do Centro Espírita Amigos do Bem, de Pederneiras. É sempre muito bom participar dos projetos do Alê, da Ana, porque eu sei que eles levam com bastante seriedade o estudo da nossa doutrina, sempre com bastante profundidade, permitindo que a gente faça um trabalho bem consistente quando a gente quer aprofundar um pouco mais, a gente não se preocupa com as questões de extrapolar o tempo, não cumprir aquilo tudo que foi programado, contanto que esteja sendo estudado com profundidade, para eles é importante, eu fico muito feliz. E hoje, o tema que ele propôs está muito bacana, que vem do Evangelho de Jesus, de uma passagem dele, que é muito boa, né? Que vem do Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 13, tá? Que é sobre ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará a outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Então, não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. O Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 13, que é o começo dessa nossa reflexão. E se a gente pegar no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 16, é exatamente esse tema, servir a Deus e a Mamon. E a gente pega a referência, né, principal, que a gente fala de Mamon, né, a gente começa entendendo o porquê que é tão difícil essa coexistência entre esses dois, né? Por que a gente não consegue servir aos dois? Aonde que está essa comparação? Então, mamon é uma palavra que vem do hebraico, né? E significa dinheiro mesmo. Então, quando a gente identifica mamon como uma entidade, na verdade, a palavra no hebraico, ela representa dinheiro mesmo. E aí, ela também tem a interpretação de representar o terceiro pecado, ou a ganância e a avareza, né? E é entendido como um devorador de almas. É um dos 7 príncipes do inferno. E a aparência de Mamon, se a gente pesquisar nas artes, né, ela está relacionada a um nobre. Você percebe pelas roupas dele que é um nobre, mas, porém, as roupas estão todas rasgadas, sujas, e ele está muito deplorável, assim, né? Mas ele sustenta nos seus braços, assim, um saco de dinheiro que ele utiliza para corromper e subornar as almas das pessoas pelo dinheiro. Então, o que esse capítulo 16 do Evangelho vai nos trazer é que é impossível
servirmos aos dois. Servimos a Deus e servimos ao dinheiro, representado, então, por essa figura de Mamon, né? Um desses representativos da ganância, né? Da avareza, que é o terceiro pecado capital. Muito bem. Eu acho que, como eu estava falando lá com o Alê, é muito importante a gente falar sobre isso nesse momento, porque é um momento que nós estamos vivendo agora. Primeiro, vamos tirar a questão da pandemia, vamos lembrar essa época natalina, onde a exploração do consumismo, ela fica muito, muito alta, né? Pela questão dos presentes, as lembranças de final de ano. Então, muitas, as empresas dando os mimos, as pessoas recebendo, no final nas festas de Natal, as trocas de presentes que são feitas. Então, muito consumismo é feito, e talvez o fator principal que nós poderíamos estar nos reunindo nesse momento é um fator de pensarmos no nosso Mestre Jesus, pensarmos em seu nascimento, que embora não tenha sido realmente no dia 25 de dezembro, mas assim foi estabelecido, e a gente aproveita essa data para homenageá-lo, se é que podemos dizer assim. Eu acho que é importante que a gente repense essas questões, se realmente são tão importantes assim, essas questões materiais, do que nós realmente pensarmos em tudo que Jesus nos trouxe, em tudo que ele gostaríamos que estivéssemos fazendo, se fôssemos lembrar da figura dele nesse momento. E agora, nós estamos vivendo na humanidade um momento completamente diferente. Nós estamos vivendo um ano de muito sofrimento, de muitas perdas, de uma mudança muito grande no hábito das pessoas, no dia a dia das pessoas, no trabalho das pessoas. Muitas pessoas perderam o trabalho por conta disso, outras que permaneceram trabalharam de forma completamente diferente, nas suas casas, através do home office, através do trabalho remoto, né? E a gente ainda está nesse momento. Então, embora houvesse um movimento de queda dos casos e das mortes, acho que a humanidade toda, tentando compreender esse pensamento coletivo, talvez estando cansados de tanta restrição que foi esse ano todo, acho que nesse final agora houve um relaxamento perigoso, que implica numa responsabilidade muito grande, e que fez com que tudo subisse novamente. Nós estamos vivendo pode-se dizer, praticamente um colapso nos sistemas de saúde, nas santas casas, nos hospitais, nos postos de campanha. Assim, estamos vivendo um momento bastante difícil. E nesse momento, temos muitas famílias que estão optando por não se encontrarem, com um ato de bastante dificuldade, assim, de tomar uma decisão dessa, mas de bastante responsabilidade, estão optando por não se encontrarem, para que possam preservar as pessoas que são partes de um grupo de risco, quer seja por idade, por comorbidade, por qualquer questão que seja, por doenças crônicas, né? Então, talvez a gente quisesse, nesse momento, trocar todos os presentes que a gente pudesse dar pela solidariedade, pela fraternidade, pelo momento de estarmos juntos, pela oportunidade de simplesmente abraçarmos a quem a gente ama. E aí a gente percebe que a questão material, ela cai facilmente, por água abaixo, se nós optássemos entre duas coisas, estarmos com as pessoas ou darmos presentes para elas. A gente preferia estar sempre com as pessoas. Então, acho que nesse momento que estamos vivendo, a gente poderia repensar um pouco mais, e talvez sejam essas lições da pandemia que a gente não pode deixar sem aprendizado. A gente não pode deixar passar em branco
um momento tão especial que estamos vivendo, especial no sentido de grandes reflexões, a gente não pode deixar passar isso sem que nos modifiquemos. Porque a humanidade, ela começa a viver esses momentos, e são vários, né, que nós temos de relato de momentos de grandes enfermidades, de grandes perdas coletivas, que já foram tanto tratadas no começo da pandemia, pelas palestras espíritas, e nós não podemos deixar de aproveitar esses momentos para aprendermos, senão toda a experiência vai ser jogada fora, né? Então, que esses valores maiores do que a questão material possam ser levados em consideração, para que a gente tenha a valorização dos sentimentos, do aperfeiçoamento e das questões mais importantes do espírito. Mas é muito importante estudarmos este capítulo, porque a gente não pode também levar a extremos algumas questões que são tratadas nela, e é muito nesse capítulo, e é muito importante a gente entender a profundidade, a extensão, e até quando nós temos que levar os conhecimentos. Eu convidaria vocês a estudar profundamente esse capítulo, porque ele é riquíssimo na quantidade de passagens do mestre e de parábolas que são feitas nele, que são muito importantes. Só para vocês terem uma ideia, nós temos, de cara, na sequência, na abertura do capítulo, depois da citação do Evangelho de São Lucas, nós temos o item A Salvação dos Ricos, que é o episódio do jovem rico, que eu vou trazer para vocês, para a gente pensar sobre ele. Nós temos o item Preservar-se da Avareza, naquela que o irmão pede a Jesus para que interceda, para que uma pessoa intercede a Jesus, para que o irmão dela distribua a herança que foi recebida. Como se Jesus pudesse fazer uma intercessão nesse sentido. E logo em seguida, Jesus conta o caso do homem e dos seus celeiros. Eu não vou destrinchar todos esses itens, porque a gente não vai ter tempo para isso. Em seguida, nós temos um maravilhoso episódio da visita de Jesus à casa de Zaqueu, que isso dá uma palestra inteira para a gente falar desse momento. Tem tantos significados em volta disso, que se eu conseguir hoje, eu vou abordar alguns deles. Depois ele vem com a parábola do mal rico, que é o episódio que Jesus conta do rico e de um homem chamado Lázaro, que é mais humilde, e que os dois ostentam posições completamente diferentes na terra, e quando chegam no reino dos céus, essas posições se invertem, né? Por motivos óbvios que a gente já imagina. E temos, enfim, a parábola dos talentos, né? Que é aquele senhor que dá os 5, 2 e 1 talentos aos seus empregados, e depois começa a analisar o comportamento de cada um deles em relação ao que eles fazem com cada um dos talentos. Então, assim, esse é um capítulo que cada item dele a gente consegue desmembrar numa palestra diferente. Então, Alexandre, fica o desafio aí, meu amigo. Só nesse capítulo a gente tem uma série de palestras que a gente pode desmembrar e fazer isso com tempo. E tempo é o que não nos falta, graças a Deus, a gente tem bastante tempo para fazer essas coisas. Se não o tivermos, é porque a gente está distribuindo mal ele na nossa vida, tá certo? Então, depois a gente comenta um pouquinho sobre isso. Mas, muito bom. Então, nós temos esse primeiro item que eu gostaria de falar com vocês, que é a salvação dos ricos, que começa com: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. E começa da seguinte forma: então aproximou-se dele um mancebo e disse: bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna. Meus amigos,
e minhas amigas, a vida de Jesus, ela é um repositório de aprendizados. Cada ato, cada momento, cada palavra que o Mestre pronunciou ou viveu na Terra são lições preciosas que nós temos que absorver. Nós temos que aprender com cada movimento. Sabe aquela pessoa que você reconhece que sabe demais? E se você tem a oportunidade de conviver com alguém assim, você fica observando cada movimento dele como se fosse um grande musicista. Que você vai a um show dele e você quer ver o jeito que ele se senta, o jeito que ele pega num instrumento, o jeito que ele pega a palheta de um violão, de uma guitarra, o jeito que ele pega a baqueta de uma bateria, como ele faz. Sabe quando você fica filmando tudo aquilo para absorver o máximo possível? Então, levada a uma potência de infinito, né? Jesus era isso. Era você observar, e quem dera pudéssemos ter esse privilégio de observar cada movimento que ele fazia, cada ato, cada palavra, para que a gente pudesse aprender profundamente. E nessa primeira frase, nós já temos um aprendizado. Qual é o mal que assola a humanidade? Qual que é o mal que dá origem a todas as mazelas espirituais que nós temos dentro de nós? O orgulho. O orgulho é o afastamento da humildade. Quando você pratica um ato de orgulho, você afasta a humildade. Quando você pratica um ato de humildade, você afasta o orgulho. Ele é a antítese da humildade. Ele é diametralmente oposta. Você não consegue fazer um e outro ao mesmo tempo. Quando você escolhe por um, você está abrindo mão do outro. Imediatamente. Quando você escolhe ser humilde, você pôs o orgulho de lado. Quando você escolhe ser orgulhoso, você pôs a humildade de lado. Então, o orgulho é o mal que dá origem a todos os outros, as outras questões que nós temos dentro de nós, para não falar coisa pior. Tá certo? E nesse primeiro momento, Jesus já demonstra que o orgulho não faz mais parte de seus pensamentos, que a humildade comanda as suas ações. E quando chega esse jovem e fala para Jesus: bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Antes de responder, Jesus fala: por que me chamas bom? Por que me chamas bom? Nós temos pessoas aqui na Terra que quando você chama a pessoa sem o devido título que essa pessoa considera que deveria ter sido chamada, ela vem com aquela frase de total ausência de humildade e completa a presença do orgulho. E a pessoa manda aquele: você sabe com quem você está falando? Você sabe com quem você está falando? Você imagine se Jesus pudesse fazer isso, fosse fazer isso cada vez que alguém dirigiu a palavra a ele, sem dar o devido reconhecimento de com quem que ele estava falando. Você imagina se ele falasse, respondesse a toda vez que ele era inquirido. Quando Hanan chega para ele e fala assim: o que fazes aqui, Galileu? Ele poderia falar: você sabe com quem você está falando. Quando questionam com ele, colocam ele naquelas sinucas, o que você faz então nessa hora, Rabi? O que você faz então nessa hora, mestre? Podemos apedrejar essa pessoa que cometeu o adultério? Temos que realmente pagar esse devido a César? Quando chegam questionando ele, colocando ele numa situação difícil, quantas vezes ele, se fosse um ser em evolução, ainda rastejando como estamos nós,
ele poderia ter respondido, você sabe com quem você está falando? Mas se ele respondesse isso, ele não era quem ele estava falando, ele não era quem ele era naquele momento. E ele demonstrava profunda humildade. Então, quando alguém chega e fala assim, bom mestre, que bem devo fazer para ter a vida eterna? Ele fala assim, por que me chamas de bom? Sendo que bom é apenas meu Pai. Então, ele já põe a pessoa conhecendo o quilate daquela envergadura moral daquele espírito. De quanto ele era humilde, mesmo sendo quem ele era. Bom só Deus o é. Aí ele responde, se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Então, ele chega e nesse momento, ao invés de querer causar uma confusão, ele vem com o que tem já estabelecido. Que os mandamentos da Torá já estão estabelecidos pelas pessoas. Então ele chega nesse momento e fala assim, se queres entrar na vida, que é a vida eterna, que é o reino de Deus, guarda os mandamentos. E o jovem pergunta, que mandamentos? E Jesus falou, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. E ama teu próximo como a ti mesmo. Olha só, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho, honra pai e tua mãe, e ama teu próximo como a ti mesmo. Com esses 6 mandamentos, se nós olharmos os noticiários dos jornais, dos piores, aqueles que são os mais sangrentos de todos, aqueles que dão as notícias que mais deixam a gente chocado e estarnecidos pela brutalidade, pela crueldade, por o que quer que seja. Põe esses 6 mandamentos. Se eles fossem praticados, esses jornais não teriam notícia para falar. Então, estamos ainda cometendo os mesmos erros que Jesus falou lá atrás, que seria a salvação para a vida eterna. Mas esse mancebo que procurou Jesus, que está sendo chamado de mancebo aqui, né? Ele falou o seguinte, tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. Que é o que me falta ainda? Então Jesus disse, se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Vende tudo o que você tem, dá para os pobres. Aí você pode vir e seguir os meus passos. Essa foi a fala de Jesus, a receita dele para esse jovem ter a vida eterna. Ouvindo essas palavras, o moço se foi, todo tristonho, porque possuía grandes haveres, era uma pessoa de muitas posses. E Jesus disse então aos seus discípulos, digo-vos em verdade que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo que é mais fácil um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Esse episódio, bastante conhecido principalmente por causa dessa frase do camelo, ela também é retratada com certa liberdade poética no livro maravilhoso que eu já recomendei em dezenas de palestras minhas, O Médico de Homens e de Almas, onde Lucano, que vem a ser depois Lucas e São Lucas, né? Lucano, um médico que tem uma vida retratada nesse livro, com uma pesquisa incrível que foi feita desse princípio do cristianismo. Dentro desse livro, vale a pena a leitura, um dos livros mais incríveis que eu já li em toda a minha vida. Tem um momento em que Lucano conversa com esse jovem. Lucano conversa com esse jovem, que ele faz esse diálogo com Jesus, esse jovem,
e ele retrata a impressão dele depois que ele saiu desse momento, quanto que aquilo impactou. Então, eu convido vocês à leitura desse livro, que é um livro, é uma viagem deliciosa, de quase mais de 700 páginas, e que vale a pena. Tem esse episódio dentro desse livro, com uma certa liberdade poética, mas mantido praticamente na sua íntegra. Muito bem. E tem um negócio que eu acho que é interessante, já falei isso várias vezes aqui, quando a gente estuda as passagens do mestre, é muito importante que a gente entenda alguns contextos da época para a gente entender melhor. O que ele quis dizer quando ele fala que um camelo, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha, você imagina aquele buraquinho da agulha, que você passa uma linha, né? E que ele está falando que é mais fácil um camelo passar por esse buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, são 3 interpretações, versões sobre essa comparação, que vale a pena a gente falar para vocês terem uma ideia. Tinha uma passagem, um portão que existia dentro de um certo local, que ele era chamado de o olho da agulha. Era um passo, uma passagem entre as montanhas, que era chamado o olho da agulha, que ele era tão estreito que os mercadores é ótimo, os mercadores que iam passar por esse buraco, para poderem passar, eles tinham que descer do camelo, porque senão não passaria pela altura, não não permitir passar montado no camelo. Só que quando ele descia do camelo, ele ficava vulnerável aos bandidos. Então, dessa forma, você tinha que falar assim, vou abrir mão ou não das minhas coisas? Vou ficar suscetível a perdê-las para poder passar ou não? Então, esse era uma das versões sobre essa comparação que Jesus fez nessa passagem. Depois tem uma questão de semântica, fonética aí, né? Que a palavra camelo é camelos no grego, e corda mesmo, uma corda daquela grossa, ou um cabo, é camilos. Então tem camelos e camilos, e há uma versão pouco aceita de que perdeu-se, confundiu-se a tradução nesse momento, e que ele quis dizer, quando você passa uma linha numa agulha, é fácil. Se você pega uma corda grande, é quase impossível. Então, há uma versão de que houve uma confusão, mas essa versão é a menos aceita, tá certo? E a terceira, que é a mais coerente delas, é aquela que fala sobre a impossibilidade, a praticamente impossibilidade. Jesus quis dizer, naquele momento, comparando realmente com um camelo, imagina você pegar um camelo, pegar um fiozinho do corpo do camelo e ir puxando e passar um camelo inteiro por uma agulha. É praticamente impossível. Se não, impossível. E Jesus quis dizer dessa impossibilidade mesmo, que era tão difícil quanto passar o camelo pela agulha, um rico entrar no reino dos céus. Então tem essas 3 versões que eu deixo vocês se divertirem sobre qual delas vocês querem usar daqui para frente, tá certo? Então, a questão que a gente tem que pensar é a seguinte: se ele falou isso, será que realmente é impossível? Nós podemos ter a possibilidade de passarmos pela prova da riqueza, que a riqueza é uma prova. Podemos passar por ela e mesmo assim entrarmos no reino de Deus, termos a vida eterna. Ou, ainda, falando de uma forma mais clara, podemos desenvolver valores espirituais elevados, tendo muitas posses na terra. Isso é possível.
Se fosse impossível, nós poderíamos questionar a justiça de Deus. Nós poderíamos questionar por que Deus daria a seus filhos uma prova da qual ele tem certeza do fracasso. Por que Deus daria a um filho seu uma prova da qual ele tem certeza que não haveria triunfo, que não haveria sucesso, que ele fracassaria com 100% de certeza? Nós não conseguimos imaginar a benevolência e a justiça de Deus atuando de uma forma tão cruel como essa. Não quer dizer que é fácil. Não quer dizer que é fácil você superar a prova da riqueza e você, ao mesmo tempo, desenvolver valores espirituais elevados. Aí deve ter um monte de amigos e irmãos aqui que falam assim, Deus, pode mandar que eu vou tentar. Manda agora, no final do ano, alguma coisa especial, que eu vou tentar passar por essa prova. O que nós não temos noção nesse momento exato é que nós já passamos por todas elas. Aí alguns irmãos podem estar falando, nessa não é, nessa eu tenho certeza que não chegou ainda. Mas nós já passamos por todas elas. Nós já passamos pela doença, nós já passamos pela saúde, nós já passamos pela riqueza, nós já passamos pelas dificuldades materiais, nós já passamos pela humilhação, nós já passamos pelo poder, nós já passamos pela nobreza e pela pobreza. Nós já passamos por todas elas. E vamos continuar passando por todas, até que elas sejam superadas, até que nós possamos passar bem por todas essas situações. Até que chegue um momento em que não precisamos mais passar por ela, por nenhuma delas. Nem pela doença, nem pela pobreza, nem pela dor, nem pelas perdas, nem por nada disso. Mas para isso a gente tem que ir, nós temos que ir nos libertando dessas mazelas que nos prendem, tá certo? Muito bem. O que nós temos que ter consciência e certeza absoluta é que não é impossível passarmos por essa prova. Se é o caso de algum de nós aqui, de vocês, né, que eu já me excluo, de estar passando por ela agora, de estar extremamente abundante na riqueza e que isso tenha que ser lidado como uma prova. Muito bem. Eu queria trazer para vocês aqui algumas questões. No livro Céu e Inferno, na segunda parte do Céu e Inferno, capítulo 4, tem alguns relatos. Esse livro é fundamental para a gente perceber alguns depoimentos de espíritos que relatam o bom e o mal das consequências dos seus atos na Terra. O quanto é revigorante ter optado pela estrada do bem, o quanto é difícil a consequência de quem optou pela estrada dos erros. E aqui nós temos um relato desse livro de um espírito que se identifica como Príncipe Ouran. E começa assim: um espírito sofredor se apresenta sob o nome de Ouran, precedentemente príncipe russo. E Allan Kardec pergunta: quereis dar alguns detalhes sobre vossa situação? E ele, já arrependido, talvez já cansado das consequências dos seus atos, pelo que a gente percebe aqui, porque há um bom desejo nesse discurso dele. Há uma aura já de desejo de que não se faça aquilo que ele fez. E ele relata o porquê. Ó bem-aventurados os humildes de coração, o reino dos céus lhe pertence.
Orai por mim. Bem-aventurados são aqueles que, humildes de coração, escolhem uma posição modesta para passar suas provas. Não sabeis vós todos que a inveja devora, a que estado fica reduzido, um daqueles a quem chamais os felizes da terra? Vou repetir. A que estado fica reduzido, um daqueles a quem chamais os felizes da terra. Nós não podemos negar que há há muito tempo na humanidade, uma inversão total de valores. Uma inversão total sobre aquilo que importa, sobre aquilo que é mais valorizado. Quem são os admirados? Quem são aqueles a serem seguidos? Já podemos usar uma expressão das redes sociais, né? Quais são os mais seguidos das redes sociais? Que, teoricamente, são aqueles mais admirados, são os de maior sucesso, de maior poderio financeiro, de maior poder, de maiores conquistas materiais. São esses que nós admiramos na Terra. São esses que nós valorizamos. São esses que nós seguimos. São os que têm os milhões de seguidores. Uma pessoa que faz muita caridade, que posta muitas coisas sobre as possibilidades de ajudarmos aos outros, não tem 1/1000 da quantidade de seguidores nas redes sociais do que tem essas pessoas que ostentam as conquistas materiais e por isso são valorizadas. Então, é aqui que ele está dizendo: aqui está, não sabeis vós todos, a que estado fica reduzido um daqueles a quem chamais os felizes da terra. Não sabeis os carvões ardentes que eles juntam sobre a cabeça. Não sabeis os sacrifícios que a riqueza impõe, quando se quer aproveitá-la para a salvação eterna. Que o Senhor me permita a mim, o orgulhoso déspota, vir espiar entre aqueles que esmaguei com minha tirania, os crimes que o orgulho me fez cometer. Esse espírito sofredor está pedindo para que possa retornar junto daqueles que ele fez a humilhação, que ele deixou numa situação difícil na terra. O desejo dele é poder espiar entre eles. E aí vem a palavrinha que eu acabei de falar para vocês como a origem de todos os males. Orgulho, ele diz. Redizei essa palavra sem cessar, para jamais esquecer que ela é a fonte de todos os sofrimentos que nos oprimem. Sim, abusei do poder e dos favores de que gozava. Fui duro, cruel para os meus subordinados, que deviam ceder a todos os meus caprichos, satisfazer todas as minhas depravações. Eu desejara para mim a nobreza, as honras, a fortuna, e sucumbi ao peso que havia tomado acima de minhas forças. Hoje, enfim, compreendi e espero a misericórdia do Senhor. Ponho a seus pés meu orgulho vencido e peço-lhe para carregar meus ombros com seu mais pesado fardo da humildade. Lembram aquilo que eu falei? O orgulho e a humildade são antíteses, são diametralmente opostos. Não se pode ter a um e a outro simultaneamente. Quer vencer o orgulho? Vista a humildade. Quer desprezar a humildade? Encha-se de orgulho. Os dois são antagônicos.
Com a ajuda da sua graça, o peso me parecerá leve. Orai comigo e por mim. Orai também para que esse demônio de fogo não devore em vós os instintos que vos elevam para Deus. Irmãos no sofrimento, que meu exemplo vos sirva, e não vos esqueçais nunca de que o orgulho é o inimigo da felicidade, pois dele decorrem todos os males que atormentam a humanidade e a perseguem até as regiões celestes. Nosso Pai Celeste é cheio de justiça na sua sabedoria. Ele leva em conta os esforços que o homem faz para dominar seus maus instintos. Lembram? Bom Espírita, do Evangelho segundo o Espiritismo. Olhai sempre para cima, a fim de vos encorajardes, pois infeliz daquele que se detém e volta a cabeça para trás. É então atingido por deslumbramentos. Não, meus amigos, não volteis a cabeça. O orgulho está incorporado no homem. Pois bem, empregai esse orgulho para vos dar força e coragem para terminar vossa ascensão. Empregai-o para dominar vossas fraquezas e subir ao cimo da montanha eterna. Gente, é um relato doloroso de um irmão que sofreu as consequências do uso abusivo do orgulho e do egoísmo. Hoje, ele, pelo menos nesse relato, já consegue demonstrar a lucidez das causas dos seus efeitos. Ele já consegue reconhecer onde errou, qual o caminho para acertar, e está apenas aguardando a benevolência divina para ter essa oportunidade. Mas ele está experimentando as dores da consequência dos seus atos. E isso é algo que ele não consegue, nesse momento, antecipar. Ele está apenas aguardando a benevolência do Pai. E ela virá. E ela virá. E aí eu trago também do maravilhoso livro, se alguém acompanha um pouquinho da trajetória do nosso querido irmão Haroldo Dutra Dias, ele sempre relata um tutor, um professor que ele teve para o estudo do Evangelho, segundo o Espiritismo, do Evangelho do Mestre, né, segundo o Espiritismo. Ele sempre traz a figura do também mineiro Honório Onofre Abreu, que tem o livro Luz Imperecível, que eu recomendo a vocês a leitura, porque ele esmiuça o estudo do Evangelho, frase a frase, às vezes palavra por palavra, para que a gente entenda o contexto. Ele ensinou o Haroldo Dutra Dias a estudar o Evangelho, esmiuçando as palavras de Jesus, que é o que a gente tenta fazer quando quer aprofundar nos conhecimentos do Mestre. E por que é feito desse jeito? Por causa daquilo que eu falei lá no começo. Cada ato, cada pensamento, cada silêncio, o silêncio de Jesus era para ser aprendido. Quando ele deixava de falar, havia um propósito para isso. E nós temos que aprender com isso também. Então, é importante lermos desta forma e estudarmos desta forma o Evangelho. E tem nesse livro Luz Imperecível um capítulo chamado Posses. Ele diz o seguinte: os títulos e os valores materiais se constituem uma prova ímpar, capaz de aferir as verdadeiras disposições do desprendimento do ser em sua atividade espiritualizante. Por proporcionarem com facilidade o atendimento das mais diversas solicitações, constituem-se por isso mesmo em expressiva oportunidade se conduzida com discernimento, o que acontece com aquele que você dá a prova mais difícil?
Quando você dá uma prova fácil para alguém que você está orientando, e esta pessoa faz aquela prova fácil, você fala, muito bem, ótimo. Esperava mesmo que você fosse cumprir. Aí você vai para um outro tutelado seu e fala assim, te darei uma missão difícil. Confiarei a ti uma missão onde precisarás repensar muito dos seus valores. E se essa pessoa conseguir? Pela benevolência e justiça de Deus, nós sabemos que ele não daria uma prova sem que fosse possível de ser realizada. Então, se um filho recebe do pai uma prova difícil de realização, o que acontece quando ele consegue realizar? Ele tem um mérito muito maior. E é isso que ele está trazendo aqui. Por proporcionarem com facilidade o atendimento das mais diversificadas solicitações, constituem-se, por isso mesmo, em expressiva oportunidade, que, se conduzida com discernimento, assegura os mais evidentes êxitos nos terrenos da alma. Tá certo? Então, a missão difícil traz recompensas maiores. Você abre mão de mais coisas, você aprende mais. Então, é importante aproveitá-las. Certo? Um pensador, Denis Diderot, ele tem uma frase que eu trouxe para esse momento que fala o seguinte: a prosperidade, a riqueza, a facilidade, a abundância, a prosperidade revela os vícios, a adversidade, as virtudes. Então, nós temos na facilidade os vícios sendo evidenciados. Na dificuldade, as virtudes vêm à tona. E é isso que nós temos que pensar quando estivermos nas duas situações. Da facilidade que a gente pode ter e da dificuldade que a gente pode ter em cada uma das provas. E, Alexandre, meu amigo, chega aqui um pouquinho. Eu acho que você podia fazer um relato para a gente de como tem passado essa encarnação, tendo a riqueza ao teu lado, né, você vivendo em abundância, e tendo passado isso bem, né, que você está seguindo, abriu um centro espírita, está praticando bem. Como que você tem feito isso, vivendo na riqueza, Alexandre? Conta para a gente qual que é esse segredo. Olha, o segredo disso, gente, é ter amigo que tem dinheiro. Assim, a gente tem alguns amigos que ajudam a nos sustentar, que nos dão presentes, e a gente fica muito tranquilo para a gente tocar a vida desse jeito. Aí fica fácil. Fica fácil. Alexandre, eu sei que a gente ri muito quando fala dessa divergência das duas provas. A gente brinca muito, mas é uma prova que a gente não teria que invejar quem entende mais, porque a dificuldade é muito grande. A dificuldade é muito grande. As tentações do mundo são muito, muito frequentes e é muito difícil desviar-se delas, porque elas são muito atrativas. É o portal largo, né, Alexandre? É fácil de entrar por ele. É tudo muito bonito, é tudo muito gostoso, comer bem, de forma requintada, visitar os lugares, viajar, não ter preocupações. Isso é muito confortável. Mas essa facilidade toda, como que você faz para ter tudo isso e dedicar-se ao bem? E dedicar-se ao outro, né? Na verdade, para variar como nunca é coincidência, né, nós tratamos disso um pouquinho de tempo no estudo de quarta, e eu sempre digo isso, né? Nós estamos vivendo na matéria
E ainda é muito complicado quando a gente fala, olha, a prova da riqueza é complicada. O relato que a gente tem da espiritualidade é que, normalmente, ela é muito mais difícil do que o da pobreza, do que os da dificuldades. Mas eu sempre digo que, para a gente, eu sempre falo assim, pegue a mão, quem que quer passar na prova da pobreza e da riqueza, nós vamos ter 99,9% e falar assim, não, mas tranquilo, passar pela da riqueza. É muito mais confortável, como você disse, né? Eu tenho várias possibilidades, eu tenho... porque nós ainda, né, nós ainda estamos extremamente ligados a isso, né? Então, as facilidades que a riqueza dá em relação à matéria, e gente, assim, eu sempre digo que aqui nem o Rê, nem eu, nem Amigos do Bem, vocês não vão ver ninguém da doutrina espírita que tentam fazer um trabalho sério falando que nós estamos condenando quem ganha dinheiro ou quem esteja bem de vida. O Rê acabou de falar, a maneira com que eu lido com isso é que é a grande dificuldade. Porque normalmente, aí vai vir vinculado ao que o Renato começou hoje a palestra dele. Quanto mais eu tenho, infelizmente, pela nossa natureza ainda, mais orgulhoso e mais vaidoso eu me torno. Essa é a grande prova, né, Rê? Então, assim, de maneira alguma, porque, aliás, aqui os espíritos nos dizem isso com uma grandeza muito grande. Se eu tiver e souber usar disso para o meu proveito e para o do irmão, está resolvido o problema. Ninguém tem nada contra a riqueza. O que nós estamos dizendo, e a espiritualidade vem nos dizer, é que essa prova da riqueza, normalmente, é mais complicada justamente por isso. Porque ela vem, normalmente, atrelada, ou nós atrelamos essa riqueza a um aumento já do que nós já trazemos nessa realidade de prova e expiação, né? Que é essa chaga que Kardec e os espíritos vêm nos dizer constantemente na obra inteira, que é o tal do orgulho e vaidade. Quer dizer, quando eu tenho isso na mão, é a história do, a carteirada, você sabe com quem você está falando, e quando a gente vai tendo mais grana e mais poder, mais isso vai aflorando, né? Então é difícil da gente lidar. Por isso que a gente diz que, nós dizemos não, né? Por isso que os espíritos vêm nos dizer que a prova da riqueza, a maioria das vezes, é muito mais difícil de passar do que a da pobreza, né? Você imagina, como eu falei agora há pouco, é claro que ele não falaria porque não seria Jesus se falasse, mas quantas oportunidades que ele teve de falar assim, você sabe com quem você está falando? Você já imaginou quantas vezes ele poderia ter, todas as vezes que ele foi questionado por alguma coisa, ele vai falar assim, cara, mas você sabe com quem você está falando? Você tem certeza que você está perguntando isso? Nunca! Ele não admitiu ser chamado de bom mestre. Não, bom não. Bom só o pai lá. Eu nem isso sou. Você imagina a gente vai lá, dá uma palestrinha de nada, Alexandre, e já sai da palestra olhando para cima, falando assim, vocês estão notando aí, né? Que eu estou trabalhando, vocês não vão esquecer, né? A gente já acha que está fazendo alguma coisa, já sai de lá se achando espiritualizado, sendo que tem muito capim para comer ainda. Aí chega um mestre que é puro, no mínimo 5 bilhões de anos, e para assumir a governança do globo, ele teve que ser já espírito puro. Então, desde quando a Terra existe, ele já é puro. Então, faz 5 bilhões de anos que ele já é puro. Vai saber quanto tempo antes. A gente não sabe. Então, ele chegou aqui, e ainda tem gente que fala assim, você sabe as tentações que Jesus sofreu na Terra? Eu vou falar, que tentação que Jesus sofreu o quê? Que tentação? Você acha que... mas ele pediu para afastar o cálice. Claro, ele não é masoquista. Ele não é masoquista. Ele chegou e falou assim, pai, afasta de mim esse cálice. Ele sabia o que ele ia passar. Você acha que por ser puro ele vai querer espinho aqui, ser martelado aqui, morrer por asfixia? Você acha que ele vai querer tudo isso? Pai, afasta de mim esse cálice. Mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Ele não é masoquista. Ele não chegou na Terra e falou assim, oba, queria sofrer uma torturinha aqui. Será que você pode agora dar uma espetadinha, agora que eu estou na cruz, dar uma perfurada no meu pulmão aqui, porque não está doendo tanto.
Se você quiser dar uma perfurada aqui, eu aceito. Você acha que ele vai falar isso? Não. Né? Então, ele vem. Você acha que ele sofreu alguma coisa? Você acha que alguma tentação fez cosquinha nele? O que faria, né? Ele fica tentado. Inveja. Inveja. Você acha que ele teria inveja? Ou a bobagem, né, Rê, que a gente ainda traz enraizado. Uma vez eu usei isso numa palestra. Eu fico imaginando, né, quando a gente traz toda essa parte folclórica, que para mim é folclórico, né? Olha, o diabo tentando ele, falou, olha, tudo isso daqui pode ser seu. Aí se eu sou ele, aí eu dou uma carteirada. Ô, meu amigo, já é meu, fica tranquilinho aí. Né? Aí eu dava uma carteirada, falava, presta atenção, fica sossegado aí que já é meu, né? Fica tranquilo. Né? Olha, eu lembro de uma história com isso, mantidas as devidas proporções, de um grande matemático chamado Luiz Barco, que ele escrevia na revista Super Interessante. Ele tinha uma coluna falando sobre a matemática e a vida. É uma pessoa super bacana. Assisti palestras dele e tudo. Muito bacana. E ele falou que uma vez ele gostava muito de mexer no jardim da casa dele. Era professor livre-docente de matemática na USP de São Paulo. Matemática era a vida dele. Aí ele gostava também de mexer no jardim da casa dele. E ele já era um senhorzinho, estava todo sujo de terra, maltrapilho, e foi buscar uma ferramenta numa loja de ferramentas. E aí ele está lá no balcão, todo sujo, daquele jeito, um cara todo pavãozão assim, fazendo alguns joguinhos de matemática para mostrar para o cara do balcão como ele era bom de matemática, porque o cara lá não ia resolver nenhum. Aí o Luiz Barco chega do lado dele, ele olha assim, julgou o livro pela capa e fala, aí tiozinho, resolve um desses daqui que eu te pago o que você for comprar. Ele olhou todos eles, problemas, para um professor livre-docente de matemática, problemas efêmeros, problemas facílimos, pegadinhas apenas. Ele olhou para ele e falou assim, eu seria muito injusto se eu aceitasse o teu desafio, mas posso fazer alguns para você? Aí eles ficaram lá rabiscando joguinhos de matemática 2 horas e todos ficaram super bem. Mas ele teve a oportunidade de humilhar o cara completamente, assim como Jesus poderia ter humilhado a todos que confrontaram ele na terra. E aquilo para ele, orgulho, não fazia parte. Como eu disse agora há pouco, é antagônico. Se você ganhou a humildade na tua vida, se você pôs a humildade aqui dentro, o orgulho não te pega. Quando você está tendo uma reação de humildade para com alguém, significa que você abriu mão integralmente do orgulho. Eles não são coexistentes num ato. Não dá para você ter um ato 50% de orgulho, 50% de humildade, ou 30, 70, ou 60, 40. Quando você assume com humildade, você está abrindo mão do orgulho. Essa é a resposta. Então fala assim, peraí, Renato, então tá todo mundo, você falou, Alexandre falou agora, que o orgulho é a chaga principal, é a origem de todos os males, é o que a gente tem que combater. Então, se a gente for humilde apenas, nós estaremos resolvendo praticamente todos os nossos problemas? Sim! Sim! A humildade é a resposta. A humildade é a co-irmã da caridade. E fora da caridade não há salvação. Então, só que a gente sabe disso há muito tempo. Aí, tá tudo aí. O que ele chegou pro mancebinho lá e falou? Não mate, não roube, não cobice a mulher do próximo. Honra teu pai e tua mãe. Não faça falso testemunho. E ame teu próximo como a ti mesmo. 6 mandamentinhos, não sou nem de 10. Faz esses 6. Quanto que a gente tem feito?
A roubagem que a gente já parou, né? Tem roubado alguém ultimamente? Eu acho que não, né? Também ninguém não tem o que roubar. Você matou muita gente ultimamente ou não? Acho que não. Só de raiva? Só de desespero. Mas é isso aí, meu amigo. Mas nessa linha, para a gente, eu sempre digo, por isso que eu falo que é muito importante a gente entender essa passagem no sentido... Aliás, nós já passamos, né, Rê? Eu acho que... Não, e isso, tirando a ideia de que nós estamos à frente ou que somos melhores, mas para quem está querendo estudar um pouquinho de doutrina, quem aprofunda um pouquinho, quem já tenta praticar um pouquinho do que a doutrina nos deixa com uma clareza muito grande, essas infantilidades todas, ou as coisas muito ao pé da letra, já não cabem mais, né? Não. Dá para a gente trazer tudo para a nossa razão, para o que faz sentido, usar o contexto, como você sempre faz, eu acho muito bacana nesse sentido, entender o que estava acontecendo naquele momento, mas trazer a mensagem. Eu sempre digo nos estudos de quarta que nós ainda, né, de uma inocência muito grande, nós ainda imaginamos que Kardec estava perguntando para ele, né, e que a resposta dos espíritos era para Kardec, né? Então a gente sempre acaba falando assim, mas é para ele, né, a pergunta foi para lá e não é para mim. E quando, na verdade, nós estamos trazendo todas as lições, eu sempre digo isso, quando a gente fala, quando nós estamos fazendo o Evangelho lá de quinta-feira, e a gente abre, e você, a gente já conversou sobre isso, né? Sempre a pessoa fala assim, nossa, escutei a sua palestra do Evangelho, foi para mim. Parece que você adivinhou o que era. E eu sempre digo o seguinte, gente, nós vamos abrir todos os capítulos do Evangelho e são para mim. Todas, porque ele mostrou para nós, né? Ele não mostrou para os 12 discípulos ou para quem estava perto, né? Então, eu sempre digo isso, se você abrir qualquer capítulo, qualquer um... Vai servir. Para mim. Puta, olha, Renato, você fez a palestra, parece que você sabia que eu vinha e você fez para mim. Que capítulo que você fez? Do 1 ao 25, qualquer um. Qualquer um vai servir para falar assim, foi para mim. Se nós refletirmos, né? Se nós quisermos fazer com que isso faça algum sentido. Se a gente ainda continuar lendo, e achando lindo, as passagens são maravilhosas, e não conseguir interiorizar, não conseguir fazer com que isso nos incomode, vai continuar sendo lindo, nós vamos continuar lendo, e vai continuar sendo as passagens bonitas, e só isso. Quando, na verdade, agora, quando a gente chegar num capítulo do Evangelho, daqui um bom tempo, né? Olhar e falar assim, isso já não serve mais para mim, já não preciso mais dessa informação, aí você deu um passo grande. Você deu um passo gigantesco. Mas é muito bom. Vamos ficar no horário aí para não perturbar muito as pessoas e para que elas consigam se manter nos afazeres de casa também. Estão todos em casa e espero que estejam todos bem. Bom, de novo, obrigado. Eu que agradeço. Antes do Natal, nós também. Obrigado a todos, né, gente, que está com a gente hoje. Teoricamente, hoje nós estamos realmente as transmissões ao vivo, só os evangelhos de quinta-feira, que nós vamos manter, essas 2 semaninhas, vocês vão ficar livres da gente. E aí teve gente, tem um monte de maluco que fala assim, não, pelo amor de Deus, faz e tal. Eu falei, não, gente, daqui a pouco vocês não aguentam mais, entra na cara do Alexandre, da Ana, os caras vão desligar nem ver o que é. Então nós vamos dar uma paradinha, mas assim mesmo o pessoal pediu muito, nós vamos deixar algumas transmissões que nós já fizemos, né, nas terças e nas quartas, só amanhã que nós não vamos fazer a vida. Amanhã, olha que beleza, Rê, tá vendo? Você falou de dinheiro, amanhã eu vou fazer uma palestra em Ubatuba. Olha só. Mas daqui, sentadinho aqui. Podia ser presencial. Podia, você já emendava o restinho de ano. Já emendava o restinho. Amanhã nós vamos fazer. Rê, obrigado de novo. Dá um beijo para as meninas, beijo para vocês. A gente se fala ainda antes do Natal. Com certeza. A todos, muito, muito obrigado pela presença, gente. Até amanhã. Tchau, gente. Obrigado. Um abraço.